Então aprende uma coisa, as coisas não vão bem para você, não é porque Deus é ruim, não é porque você não presta, não é porque você é um merda. As coisas não vão ruim para você porque se você está em Adão, esta é a sentença que está sobre você. Você está fadado ao fracasso, você está fadado à destruição. Nossa, eu gosto de café. Você gosta de café? Nossa. Fala família, graça e paz, tudo bem? Pastor Mike Jones passando aqui para mais um vídeo com você. No vídeo anterior nós falamos sobre as duas naturezas que regem a humanidade. E aí, você já descobriu qual é a sua natureza? Existem duas naturezas, a natureza de Cristo e a natureza de Adão. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação, ou seja, faz parte de uma nova espécie, saiu da primeira para a segunda. Sendo assim, a vida velha, ou seja, a identidade antiga, os frutos antigos, acabou. Deu-se início a uma nova vida, novos frutos, novos resultados. E o que eu disse para você é que a sua raiz, a sua identidade define os seus frutos, define o que você vai viver. Só que agora uma coisa que nós precisamos entender é que assim como existe, a identidade de Cristo, existe a identidade de Adão. E é uma das coisas que pouca gente compreende, sobre a identidade ou a natureza de Adão. Todo ser humano nascido, ele é descendente de Adão. Adão, ele é o primeiro homem. Se ele é o primeiro homem, toda a humanidade que vem surge depois dele. E sabe, existe uma grande herança, uma grande sentença sobre os filhos de Adão. A palavra de Deus em Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Paulo está dizendo que por causa de Adão ser o nosso representante, quando ele pecou, todos nós pecamos, ou seja, a minha natureza, a minha herança de Adão é o pecado. Ele caiu, ele perdeu, ele pecou, ele se lascou e eu recebi isso como herança, ou seja, a raiz, Adão, o fruto, a destruição, o pecado, a sentença. Essa é a identidade de Adão. Então aprende uma coisa, as coisas não vão bem para você, não é porque Deus é ruim, não é porque você não presta, não é porque você é um merda. As coisas não vão ruim para você porque se você está em Adão, esta é a sentença que está sobre você. Você está fadado ao fracasso, você está fadado à destruição. É por isso que você precisa descobrir o segredo, a nova identidade em Cristo. E sabe o que é interessante? Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Existe uma sentença, lembra que eu falei para você? Existe uma sentença de morte, de condenação e de juízo, de ira sobre Adão. E se você está com uma identidade em Adão, é isso que te espera. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que a natureza ela tem raiva dos filhos de Adão. Sim, a natureza tem raiva, ela quer matar, ela quer destruir os filhos de Adão. Então, se você tem a identidade de Adão, as coisas não vão bem para você. Pastor, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Ave Maria, minha Nossa Senhora, como que eu faço para me livrar disso? É possível? É possível. Humanamente não é possível. Humanamente não é possível. Não tem como se livrar. Todo ser humano nascido, ele está debaixo da sentença da natureza de Adão. Ele não pode fazer nada para mudar isso, a não ser se ele receber uma nova identidade, que foi o segredo que nós falamos lá atrás. Então, como que eu faço para me livrar da natureza de Adão? Eu já te conto. Mas antes, curta esse vídeo, deixa o seu comentário, manda para pelo menos 5 pessoas, 5 amigos aí da sua lista, manda para eles, fala aí, meu Deus, olha aí essa bagaceira aí, manda aí, compartilha aí. Então vamos lá, preste atenção. Existe uma sentença sobre a cabeça de todo descendente de Adão. Lembra do vídeo passado que nós falamos sobre a raiz, ou seja, a semente, o DNA da semente, que irá determinar o fruto. Então, se eu sou filho de Adão, ou seja, se eu nasci naturalmente, eu estou vivendo a minha vida de boa, eu sou filho de Adão, essa é a minha raiz, não tem como mudar isso. Ah, mas eu não acredito nisso, isso é problema seu, isso não muda nada, isso não muda nada.
Você é filho de Adão e pronto. E se eu sou filho de Adão, se eu sou descendente de Adão, 3 sentenças estão sobre a minha cabeça. Quais são? Primeiro, morte espiritual e, por consequência, morte física também. Adão, quando ele pecou contra Deus, ele morreu espiritualmente, ele deixou de ter contato com Deus. Todo filho de Adão está morto espiritualmente, ele não tem conexão com Deus, ele não tem acesso às bênçãos de Deus, e é por isso que muita gente tem a vida travada e acha que não é porque Deus não quer fazer. Querido, Deus quer fazer, mas se você é filho de Adão, ele não pode fazer. Segunda sentença é o domínio pelo pecado. Todo filho de Adão está sendo escravizado pelo diabo através do pecado. Sim, o seu pecado é usado pelo diabo para escravizar e condenar você, porque você é filho de Adão e o pecado de Adão o condenou. Então as pessoas, elas não são condenadas por causa do que elas produzem. O que elas produzem é fruto da sua condenação. Percebe a diferença da raiz e do fruto? E a terceira sentença é que, por ele estar separado de Deus, por ele ser dominado pelo diabo, então a única coisa que vai restar para ele é o juízo de Deus. Não porque Deus quer, mas porque é o que resta para ele. Então aprende isso. Os filhos de Adão estão mortos, estão escravos e estão destinados ao juízo. Cara, e Deus não tem isso para você. Deus não quer isso para você. Existe um segredo. Você pode sair disso. Como que eu faço isso? Romanos 8, primeiro. Agora, para aqueles que estão em Cristo, não existe nenhuma condenação, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida o libertou do pecado que leva à morte. Só existe uma forma de você se livrar da identidade de Adão, se livrar da sentença de Adão, se livrar de toda a herança de Adão. Como? Mudando a raiz. Lembra do texto? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova espécie, ou seja, saiu de Adão e se tornou uma nova espécie, está refém de uma nova identidade. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus porque acha que Jesus é religião, Jesus é ir para a igreja, Jesus é isso e aquilo, querido, Jesus não é religião. Jesus é a raiz de uma nova espécie. Ele é a base de uma nova identidade. Pastor, e o que é essa nova identidade? O que ela garante para mim? Te conto no próximo vídeo.